Rossetto, ela é doutorada em nutrição, solos e nutrição de plantas, tá? Ela é pós-doc em culturas energéticas na Flórida, na Universidade da Flórida, diretora do NRP de Jaú, IAC, APTA, SAA, e atua na área de nutrição e adubação e avaliação de impactos ambientais de manejo de cana-de-açúcar. Bem, bom dia, pessoal, novamente. Queria agradecer a Roberta pela introdução aqui, gentil, e toda a Massari, né, por esse dia de campo fantástico. E, bom, esse primeiro slide, eu sou funcionária pública do governo do estado e a gente é obrigado a usar esse slide, mas o que eu gosto de começar é com este, né, que é aqui a nossa entrada, triunfal, com flores, né, e é assim que a gente gostaria de receber vocês sempre. Então, quando passarem aí pela estrada, quiserem entrar, tomar um café, sintam-se em casa, tá? Essa é a casa de vocês, é a casa um pouquinho de cada um de nós, né? Então, uma unidade do Instituto Agronômico de Campinas, aqui só para mostrar, então, nós estamos aqui embaixo, na hierarquia, Núcleo Regional de Pesquisa de Jaú, a gente pertence ao Centro de Cana-de-Açúcar do IAC, em Ribeirão Preto, o Centro de Cana pertence ao Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e é um órgão do governo do estado de São Paulo. Então, lá o governador é o meu chefe maior, tá? Aí depois vem o secretário, depois vem o diretor do agronômico, o diretor do centro de cana e nós. Então, a gente está lá embaixo, na escala, mas é a união de todos esses núcleos de pesquisa, todos os centros que faz a grandeza da pesquisa no estado de São Paulo. Mas lá em cima em conhecimento. Né? Oi? Mas lá em cima em conhecimento. Lá em cima em conhecimento. Obrigada. Bom, o meu envolvimento com a Massari começou em 2019, quando eu fui convidada para fazer uma visita lá em Salto de Pirapora, na mineração, né, aquela primeira foto lá em cima, e aí eu conheci, achei muito interessante a mineração e como eles estavam já fazendo o DGMS micronizado, né, e aí surgiu a ideia de participar junto com o professor Tiritã, junto com toda a equipe da Massari, com o Wellington, fazer pesquisas na área de cana-de-açúcar, né, que eles ainda não atuavam na área de cana-de-açúcar, e aí eu coloquei uma condição. Tudo bem, eu gostaria de ter essas pesquisas junto com a Massari, mas eu preciso ter independência. Como funcionária do governo do estado, como pesquisadora, eu tenho que ter independência. Se der resultado bom, eu vou falar. Se der resultado ruim, eu também vou falar. E vamos tentar entender o que aconteceu. E também aceito sugestões, claro, porque todo pesquisador com uma cabeça um pouco mais aberta aceita sugestões de como fazer o seu trabalho. Porém, tem algumas coisas que não, isso eu não concordo, quero fazer do meu jeito. Então, foi com essa condição que eu me associei, que eu comecei a trabalhar junto com a Massari, e foi um período assim, bastante frutífero para mim, foi um período que eu aprendi bastante com meus colegas, com o Cláudio, principalmente, que o Cláudio sempre está desafiando e perguntando os porquês, né? E aí veio, então, o primeiro experimento, que foi feito em Piracicaba, em 2019, 2020. Depois nós tivemos pandemia, e aí fizemos algumas reuniões online, tentamos não desanimar com o período de pandemia, e depois, em 2022, 2023, fizemos 2 experimentos que estão aqui nesta unidade em Jaú, que vocês, se quiserem visitar no CAM, um deles vocês vão visitar, e o outro, se quiserem visitar, também está à disposição. Tá? Essa casa está sempre aberta a qualquer momento, desde que vocês avisem, olha, eu quero ir ver o experimento, pode vir. Tá? É sempre aberto para todo mundo. Né? Bem, então, o primeiro experimento que foi feito em Piracicaba era uma soqueira antiga, e a ideia foi, será que a gente, aplicando calcário, a gente recupera essa soqueira antiga? Então, veja, era um solo que tinha bastante condições de responder à calagem e aplicação do calcário,
pH baixo e AV%, né, saturação de bases 40. Tá? Então, nós fizemos esse experimento, era quarta soca, né, quinto corte, então, um solo muito compactado, latossolo, vocês estão vendo aqui. O DGMS, então, foi pesado, né? É assim que a gente faz os experimentos, marca as parcelas, coloca as quantidades adequadas para aquela metragem, na dose que a gente quer aplicar. Enfim, tem bastante controle. Foi aplicado manualmente, em cima da linha, tá? E aí, nesse experimento, a gente estudou, então, uma testemunha sem aplicação de calcário, e aí a gente fez tratamento 2, 3, 4 e 5, variando aqui algumas fontes que, na época, em 2019, eram interessantes para a Massari. Depois, a Massari já evoluiu e já tem coisa melhor, né? Tem coisa que já andou aqui, porém, naquele momento, então, a gente tinha o DGMS 325, que era chamado, que tinha aí 60% de calcário dolomítico, com uma parte micronizada, 20% de calcítico micronizado, 15% de gesso, e tinha PRNT. Naquela época, a gente ainda olhava o PRNT e calculava, nesse experimento a gente calculou a quantidade que precisava para elevar a saturação de bases a 70. Então, as doses foram 3, aqui no outro tratamento foi 5 toneladas por hectare, e a gente já tinha um último tratamento aqui, que era com enxofre elementar, tá? 3 toneladas por hectare. Bom, esses experimentos, então, seguem uma rotina, e todos eles a gente faz as análises de solo, e aí o método Massari é o 0 a 5, eles descartam, eu não descarto, eu sou teimosa, eu limpo bem a superfície, tá? Tiro, limpo bem a superfície e coleto aquela amostrinha de 0 a 5 também. E faço o resto de acordo com as mesmas profundidades que eles fazem, até para a gente poder comparar entre experimentos. Mas aqui é uma teimosia minha, né? Eu não descarto a primeira amostrinha. Tá? Eu só limpo bem, retiro todo o resíduo que possa ter e considero essa amostra. Bom, fizemos também análise foliar, aqui seguindo toda a metodologia que é para cana, no caso a folha mais 1, e as pesagens das parcelas foi feito corte manual e pesado com dinamômetro. Bom, aqui a gente tem, então, nesse experimento, a análise de solo, a gente tem diversas épocas, mas aqui eu peguei a última amostragem, que foi feita 9 meses depois da aplicação. Tá? Então, aqui a gente tem a profundidade de 0 a 5, 5, 15, 15, 25, 25, 50. E os diversos tratamentos. Em azul, né, que é a última barrinha de cada bloco, é a testemunha, onde não foi aplicado. Então, vocês veem que na primeira camada, todos os produtos elevaram o pH acima de 5 ali, né? Já na segunda camada, a gente não vê muita diferença de 5 a 15, e nem na de 15 a 25, nem na de 25 a 50. Esse foi um experimento que não mostrou que o calcário DGMS descia em profundidade. Para nosso desencanto, para Cláudio não acreditar, falando, justo no seu experimento que eu queria provar para você, não mostrou. Por que não mostrou? Vamos ver que mais coisa, né? Tem pH, depois... Epa, foi muito. Tem cálcio. Aqui. No cálcio, também a mesma coisa do pH, né? Na camada de 0 a 5, a gente vê a elevação do teor de cálcio, porém, nas outras camadas em profundidade, né, ficou perto aí da testemunha, um pouquinho acima, mas não teve diferença estatística. Então, o cálcio não se aprofundou nesse perfil. E aí a gente vê também a AV%, a mesma coisa, na camadinha de 0 a 5 foi acima de 70, como era o que a gente queria, né? As quantidades que a gente colocou, tinha que ter chegado a 70, chegou até um pouco mais, até 80, em alguns casos, mas em profundidade, praticamente não. Uma ou outra que conseguiu ali estar acima da testemunha. Aqui o enxofre. O enxofre, por sua vez, esse sim mostrou aprofundamento, tá? Então, a gente vê na camada de 0 a 5, a testemunha é em azul e
o DGMS mais S está em rosinha, a primeira barra. Então, vocês vejam que ela está sempre acima, até na última profundidade. Então, o enxofre, sim, mostrou, tá, que ele conseguiu ser lixiviado em profundidade. Bom, foi um pouco decepcionante para mim, falar bem a verdade. Porém, a produtividade mostrou que tem resposta, mesmo se a gente não tiver esse aprofundamento no solo. Por quê? Porque era um solo muito compactado e choveu pouco. Tá? Então, era assim, que era um milagre até que aprofundasse um pouco mais, né? O enxofre, como é muito móvel, com um pouco de chuva que teve, com um pouco de água que teve, ele conseguiu penetrar nas camadas mais profundas que a gente analisou. Porém, o cálcio, nesse experimento, um solo muito compactado, era a quarta soqueira, tá? Ele não aprofundou. Mas a produtividade, vocês veem, todos os tratamentos elevaram a produtividade, e o que elevou mais a produtividade foi o DGMS mais zinco e boro, que naquela estação de Piracicaba, que eu conheço há mais de 30 anos, ela nunca tinha visto micronutrientes na vida. A cana lá nunca tinha sido aplicado micronutrientes. Então, teve uma resposta muito boa ao DGMS, principalmente quando a gente pôs o DGMS mais zinco e boro. E aí, mostrando também um DGMS mais o filito, o potássio do filito, com bom aumento na produtividade. Então, a gente teve aí aumentos de 60% a 77% na produtividade, embora não tenha observado o cálcio descendo no perfil, como a gente gostaria, nesse experimento. Então, como eu falei, eu tenho independência e tenho que mostrar a verdade para vocês. Mas pesquisa é assim, a gente nunca pode olhar um dado pontual, a gente tem que olhar diversos experimentos, um conjunto grande de experimentos para pegar uma linha de tendência, porque sempre tem casos particulares que saem fora da média, né? Então, esse aqui é um experimento que deu uma ótima resposta na produtividade, porém, não mostrou o aprofundamento. E olha as fotos. Aqui é a testemunha, aqui a gente está 3 meses depois da instalação do experimento, e a gente já vê a resposta, né? Esse é o Cristiano, o nosso técnico lá de Piracicaba, ele já mostrando aqui a diferença da produtividade. Aqui no dia da colheita, então, DGMS mais boro mais zinco versus a testemunha. Então, é visível. Né? Uma foto fala mais do que uma porção de números, né? Bom, o segundo experimento, a gente já veio aqui para Jaú, né? Eu mudei da estação de Piracicaba, antes eu trabalhava lá, agora eu vim aqui para dar uma força para a estação, e, na verdade, a estação que dá força para mim, porque foi muito boa essa mudança, eu gosto muito da região daqui de Jaú. E aí a gente trouxe esse experimento para cá, também em soqueira de cana, e nós testamos diversos produtos que estão aqui descritos, né? Nessa tabela da direita, e aqui a gente já tem DGMS mais fosfacal, nós já temos DGMS mais S, enxofre elementar, mais fosfacal, mais boro e zinco, que é o preferidinho, né? E temos já um com silício, que é o último tratamento T7. Tá? E o 2 e o 3, eles têm filito também. Aqui a gente vê a produtividade, a testemunha, tá? É 85 toneladas por hectare, contra todos os tratamentos aumentaram aí a produtividade. O tratamento que teve a maior produtividade foi 128 toneladas, que foi o DGMS, mais filito, mais fósforo e mais boro e zinco. Então, é o completão. Por incrível que pareça, o Cláudio sempre fala, gosto da sopa de letrinhas, que ele gosta de soma. Eu não gosto muito, mas realmente nos experimentos a sopa de letrinhas vem dando um ótimo resultado, né? A mistura e é claro, é fósforo, né? É boro e zinco, a cana gosta muito, tá? Então a gente teve um ótimo resultado. Aqui a gente vê a POL e a TR também, né? Acompanhando aí a produtividade, os ganhos na produtividade, a gente tem também
o ganho em açúcar e ATR em quilos por hectare. Já no solo, as análises de solo nesse experimento, eu fiquei mais feliz, porque a gente já começou a ver diferenças, tá? Então, aqui vocês têm as camadas 0,5, aqui está diferente, tá? A gente testemunha com todas as suas profundidades, o DGMS mais filito, DGMS mais filito mais S, elementar, DGMS mais fósforo, e assim vai. Todos os tratamentos, eles estão com as profundidades 0,5, 5,15, 15,25, 25,35, 35,45. Então, vejam, a barrinha azul está mostrando da testemunha e a gente vê que todos os tratamentos, né, elevaram aí o pH na primeira camada, elevaram o pH na segunda camada, que é de 5 a 15, tá? Então, todos os laranjas, né? O cinza também na profundidade de 15 a 25, tá? A gente vê que elevou. O 25, 35, a gente teve aumento, e só na última profundidade aí que ficou meio perto da testemunha, tá? Então, mostrando que pelo menos até 25, 35 centímetros a gente teve melhorias no pH. Da mesma forma, o cálcio, tá? Vejam, em azul, né, todos os que estão em azul foram melhores do que a testemunha, as barras lá para a direita. Depois, em laranja, na profundidade 5 a 15, né, a gente ainda vê a diferença do teor de cálcio. Já 15 a 25, um pouquinho menos, porém ainda tem tratamentos que estão bem mostrando cálcio nessa profundidade. 25, 35, vários tratamentos mostrando cálcio. E na última profundidade, bem pouquinho, mas tem um ou outro tratamento também. Então, já mostrou que realmente o cálcio pode se aprofundar. É um solo, é uma soqueira de cana, porém não está compactada, né? A compactação natural, vocês vão ver no campo. Então, aqui já mostra que realmente pode ter aprofundamento mesmo desse calcário micronizado. O fósforo, então, esses tratamentos que estão aqui foram os que tinham fósforo aplicado, né? Os demais não tinham só como adubação da cana, mas não tinham como produto da Massari. Então, vejam que a gente vê na primeira profundidade o aumento grande do fósforo, na segunda profundidade também tem, né? Enfim, até o fósforo a gente consegue ver até a segunda profundidade, tá? Rafael, aí nós estamos falando do Biover, não é isso? Do Biover, sim. Bom, a conclusão desse trabalho a aplicação dos produtos Massari aumentaram significativamente a produtividade da cana, aumentos foram de 29% a 50%, a análise do solo mostraram melhoria da fertilidade até 35 centímetros de profundidade. Tá? Então, já fiquei mais contente com esse experimento. E aí nós temos também um outro experimento que vem da época da falta de potássio, né? E a Massari tem esse filito, né, que é um mineral de argila com potássio. Então, nós tínhamos aqui na estação uma área que foi feita aplicação de calcário, 2,5 toneladas, em setembro de 2021. E tem a biose, né? Então, nessa área onde está esse mix aqui, essa crotalária, esse mix de adubos verdes, filito... Acabando a bateria. Então, a gente aplicou filito nessa área. Então, seria uma parte do experimento, que é uma dessa área entre as meioses, foi aplicado filito, e na outra não foi aplicado filito a lanço. Na outra foi aplicado filito no sulco. Tá? Então, a gente variou entre aplicações no sulco e a lanço, e essas doses que vocês veem aí, né? E ainda completou alguns tratamentos com KCl. E a gente queria saber se dava para reduzir um pouco a dose de KCl usando filito no sulco, ou se só o filito a lanço já seria suficiente. Tá? Nós aplicamos, então, o filito em 15 de abril de 2022, cana-planta, que é preparo de solo, tá? E no sulco em 30 de maio.
Bom, então aqui vocês veem, foi aplicado 7 toneladas por hectare a lanço e depois foi sendo incorporado, né? Foi incorporado como a grade, aqui o filito, só o filito, né? E depois, então, aqui nós temos os resultados do filito. Nesta parte, o 2, o 3, o 4 e o 5 são os tratamentos que tinham filito a lanço, tá? E o 6, o 7 e o 8 só na linha, não tinha lanço. E ainda o 6, o 7 e o 8, o 7 e o 8 tinham complementação com KCl no sulco, né? Então, o 7 difere do 8 apenas pelo filito aplicado no sulco, porque a dose de KCl foi até maior no sulco ali. Então, vejam que foi um ótimo tratamento aplicar o filito no sulco e aplicar o KCl, complementando com o KCl. Porém, a parte a lanço, aqui o filito a lanço, esse tratamento 2, que foi apenas o filito a lanço, ele não teve diferença significativa, tá? Então, também é uma boa prática aplicar a lanço e incorporar. Então, a gente teve um bom resultado na produtividade, ainda mais comparado com a testemunha, né? A testemunha não tinha aplicação de filito, tinha só adubação mineral. Então, vejam que a aplicação a lanço teve uma resposta muito boa também na produtividade. Então, a conclusão desse trabalho é que o filito é uma fonte de potássio que promove a produtividade da cana e pode substituir ou reduzir o uso do KCl. A aplicação de filito a lanço é mais eficiente que no sulco. No sulco, teria que ser complementado com KCl. Tá? Então, esse é o resultado do nosso terceiro trabalho. Pessoal, muito obrigada. Tem uma pergunta? Pois não. Nesse experimento, a gente pensou em fazer como se ele fosse um remineralizador, tá? O uso dele como um remineralizador. Então, a gente aplicou a lanço, incorporou e comparou quando aplicado na linha, né? Ele tem uma solubilidade, porque tem muito remineralizador, depende bastante da fonte. A gente tem que olhar bem qual é a fonte desse remineralizador, né? O filito é uma fonte que tem mostrado ele tem uma porcentagem de potássio solúvel, que se solubiliza logo numa primeira safra, tá? Então, depende bastante da dose que você vai usar, a quantidade que você vai usar, mas ele tem mostrado eficiência, sim. Olha, no nosso caso, ele é micronizado. Ele é 100% passando na peneira 325 mesh, ou 400 mesh até. Dá para ver na foto lá, né? Não volta mais agora. Mas dava para ver na foto aplicada, né? Bem fininho. Aqui, né? Dá para ver que é um material fininho, bem... Muito obrigada, gente. Vou ficar aqui o dia todo.